O ano era 1997, quando Marvel e DC resolveram se juntar para promover aquele que seria o conflito do século. No vídeo de hoje, no canal Poptopia, vamos comemorar os 25 anos de O Conflito do Século DC vs Marvel. Mais detalhes depois da vinheta. Se hoje em dia o conflito entre os grandes heróis da Marvel e da DC Comics parece algo improvável, no passado isso foi bastante comum e há 25 anos atrás chegavam nas bancas brasileiras uma minissérie completamente avassaladora, né? A Marvel e a DC reuniram seus personagens um ano antes nos Estados Unidos e um ano depois chegou aqui, nesta que seria a última vez, não, mas talvez o mais famoso, mas também não, porque depois tivemos Liga da Justiça e os Vingadores, mas o mais impactante talvez, a controvérsia. O que tenho certeza de dizer é que é o mais polêmico encontro entre Marvel e DC. E Daniel, por que o mais polêmico? Primeiramente porque era uma época confusa, né? Em ambas as editoras. A gente tem inclusive o Homem-Aranha Ben Reilly, depois da saga do Clone, e Peter David e o Ron Mass tiveram a missão de fazer acontecer este mega crossover. Um crossover que estava sendo escrito a quatro mãos, mas tinha inúmeras regras, como quais personagens não poderiam ser derrotados, quais personagens precisavam ter um cuidado especial, quais seriam utilizados, quais não. E aí a gente tem, na verdade, uma série de controvérsias, principalmente porque as lutas foram resolvidas pelos seus leitores, né? A Marvel e a DC encartaram em algumas edições americanas uma ficha de votação onde os leitores podiam decidir o ganhador das batalhas. Isso parecia algo fadado a dar uma confusão e foi o que acabou acontecendo. O mais polêmico talvez tenha sido as lutas desiguais, Wolverine e Lobo, com o Wolverine ganhando do Lobo off-panel, né? Fora de cena. O Wolverine inclusive nem estava mais com o seu adamante, o Wolverine estava apenas com as garras de osso, o que já seria uma fragilidade a mais do personagem, mas ele foi derrotado. Tivemos também aqui de novo o Surfista Prateado e o Lanterna Verde se encontrando agora sim em uma batalha. A Elektra enfrentou a Vampirella e foram sucessivos confrontos, né? Um desfile de combates muito sem propósito alguns e muito só com o intuito de colocar ali os personagens para se encararem, para medir força, mas o desfecho era realmente muito deixava muito a desejar. Inclusive, ó, lembrava disso não, mas a Tempestade derrotou a Mulher Maravilha, cara. Isso aqui é a força da popularidade dos mutantes nos anos 90. Outro encontro também foi do Superboy aí com o Homem-Aranha, que na época era o Ben Reilly devido aos eventos da saga do Clone. Então assim, teve muita, não foi pouca não, polêmica nessa época, e depois tudo isso descambou no universo amálgama, né, que eram os personagens misturados das duas editoras. Teve o Wolverine virando o Garra das Trevas, teve o Capitão América com o Superman virando o Super Soldado, e não foram só por aí não, teve muitos outros personagens que se misturaram para virar aí essa tendência que foi o universo mesclado de Marvel e DC, mas isso a gente conversa em outra hora. A história em si é uma história sobre a fragilidade do tecido do universo e o surgimento de um personagem capaz de atravessar as barreiras, né, dimensionais
e com essa fragilidade atingindo seu ponto máximo, esse personagem, que acho que, se eu não me engano, o nome dele era Portal ou algo do tipo, enfim, acredite, é o menos importante disso tudo, é esse personagem. Ele acaba abrindo espaço, abrindo o caminho para que os personagens de um universo acabem indo parar no outro. E nessa troca-troca a gente vai ver lutas, por exemplo, como o Wolverine enfrentando o Croco pelas ruas de Gotham e o Thanos encontrando o Darkseid. Cara, isso é muito inusitado, assim, mas o potencial de que isso aqui tinha para ser muito bacana, infelizmente ficou ali uma história meio rasa, né? Uma história típica dos anos 90. A gente vê, por exemplo, o Capitão América enfrentando o Bane, a gente vai ver Gambit e Asa Noturna brigando, Jubileu e o Robin ali tendo uma paquera, mas o fato é que fica tudo assim muito na superficialidade, né? Rola uma disputa como se um dos universos pudessem realmente ser apagados se os heróis do outro universo vencessem. E a gente tem uma luta bem interessante aqui, por exemplo, como a do Thor com o Shazam. Esse quadrinho, ele quando chegou aqui nas bancas brasileiras, para mim serviu inclusive como forma de conhecer mais heróis da DC. Eu lia muito Marvel na época e não comprei, esse daqui não é o da época, acho que isso aqui eu li depois emprestado, mas, por exemplo, para mim foi muito pouco convincente que o Flash ganhasse do Mercúrio. Hoje eu já sei que o Flash atinge um poder, uma velocidade muito maior do que o mutante da Marvel, mas na época eu achei injusto, né, que o Mercúrio perdesse para um personagem que eu desconhecia. Da mesma forma que o Aquaman derrotou o Namor, eu achei que isso também não tinha sido nada justo. E depois a gente foi descobrir que isso era resultado da votação dos eleitores americanos, né? Então o personagem que tinha uma base de fãs maiores acabou ganhando as lutas. Mas tem situações que com certeza seriam interessantes de ser explorado no arco maior, como por exemplo o Wilson Fisk ter comprado o Planeta Diário e se tornado dono do jornal onde trabalha ninguém mais, ninguém menos que o Clark Kent e a Lois Lane, né? Aliás, o Clark Kent e a Lois Lane são personagens que também são utilizados como fio condutor da história. Acredito que a essa altura do campeonato, quem está vendo esse vídeo, a maioria de vocês já devem ter lido ou escutado falar sobre Marvel versus DC, né? E o fato dessa série estar fazendo 25 anos fala um pouco sobre o mundo como vivemos, né? Seria tão interessante se hoje a gente pudesse ver esses personagens interagindo, né, entre si, mas a rivalidade das editoras atingiu patamares muito maiores e acho que dificilmente a gente vai voltar a ver isso. Então a gente tem uma luta, por exemplo, do Superman com o Hulk, que era o sonho de todo fanboy, todo jovem que gostava de quadrinho, gostava de super-herói, em algum momento imaginou essa luta, né? Quem seria o mais forte? Quem seria o irresistível, o indestrutível? E aqui o Superman, ele derrota o Hulk em uma luta no deserto, né? Outro lance bem interessante é o combate entre o Capitão América e o Batman. Esse combate, inclusive, voltaria a acontecer na minissérie Liga da Justiça versus Vingadores, mas aqui os dois saem numa espécie de empate técnico. Aliás, na Liga da Justiça versus Vingadores, eles entendem que a luta que está acontecendo não faz muito sentido e partem para investigar quem está por trás dessas tramas. Apesar de DC versus Marvel estar completando aí seus 25 anos, não foi o único encontro desses personagens, né? A gente teve aí outras oportunidades onde personagens da Marvel e da DC se encontraram. Uma das melhores histórias, inclusive, que eu julgo é justamente essa velhinha aqui, ó, X-Men e Novos Titãs. Essa história aqui é uma história muito interessante que mistura um pouco da mitologia de Apocópolis, né, o planeta do Darkseid, com a mitologia da Fênix. E é uma história que poderia inclusive ser cânone. Aqui Marv Wolfman e George Pérez
coloca as duas equipes de jovens heróis frente a frente e eles tendo que lidar tanto com Darkseid quanto com a Fênix Negra. É uma história muito bacana, muito legal. Seria interessante que tivesse uma republicação, mas dificilmente isso vai voltar a acontecer. Outra história dessa leva aqui de encontros é justamente Super-Homem e Homem-Aranha. Esse aqui já é o 2, eles já tinham se encontrado antes. Nesse aqui eles enfrentam o Doutor Destino e o Parasita. Então, assim, era bem mais fácil antes a gente ver, né, nos anos 90, alguns crossovers que é divertido pra gente que é colecionador de super-herói. Eu, por exemplo, encontrei esse aqui, que é o da Lanterna Verde, né, com o Surfista Prateado. Esse daqui era o Lanterna Verde, que não era o Hal Jordan, né, era o Lanterna Verde lá, o Kyle Rayner, né, e ele encontra o Surfista Prateado, os dois juntos enfrentam o Super Cyborg, e tem toda uma trama cósmica ocorrendo devido aos eventos da minissérie Marvel vs DC. Aliás, na esteira daquela minissérie aconteceram outros crossovers, como por exemplo Surfista Prateado e Superman. Pode perceber que as minhas edições elas estão bem velhinhas, algumas até bem judiadas. São edições que eu comprei em sebo, até porque são materiais difíceis de você encontrar. E quando encontra, o preço é consideravelmente alto. Aqui a gente tem um encontro do Norrin Radd com o Kal-El enfrentando o Senhor Impossível e o Mxyzptlk. Então é uma história bastante inusitada e divertida, reunindo aí dois pesos pesados. Tem outras histórias também, tem outras histórias mais urbanas, ó. Demolidor e Batman. Essa daqui saiu R$3,90. Que saudade de pagar R$3,90 em um HQ, hein? A equipe DG Sisters com Scott McDaniel. Aqui a gente tem o maior detetive do mundo com o Homem Sem Medo em uma história no ar, um conto policial, uma investigação cheia de reviravoltas. Muito legal essa história. Tem também Homem-Aranha e Batman, cara. Essa daqui também eu gosto muito, é do J.M. DeMatteis com arte do Mark Bagley. O Homem-Aranha acaba indo no encalço do Coringa e o Batman vai caçar o simbionte que é o Carnificina. Pensa numa história bem elaboradinha, bem redondinha, é essa daqui. Então, foi só pra gente matar um pouquinho a saudade, né? Às vezes a gente se cansa de falar só de lançamento, de coisa nova. Hora de falar aí de uns gibizinhos aí de mais ou menos 25 anos. Afinal, o nosso assunto aqui no canal é sempre falar de quadrinhos. Esse foi um vídeo especial aí para falar desses crossovers. Se você curtiu, deixe seu comentário, deixe seu like. Forte abraço e até a próxima.